E o assunto hoje é treinadores. E não vamos limitar isso à área técnica não, porque a gente vai ter que analisar e avaliar aqui como eles foram como jogadores. E aí eles precisam necessariamente terem ou jogado, ou treinado e ou feito as duas coisas no território brasileiro. Já foi meio equação aí esse recorte, né? Já ficou meio fórmula de Bhaskara, Já virou meio... o delta... Eu acho que isso tudo foi pro pseudo conseguir encaixar Carlo Ancelotti na lista. Perfeito. Entendeu? O programa foi o seguinte, olha só, gente. Que aí ele treinou o quê? Treinou a seleção brasileira. A verdade é o seguinte... Treinou no Brasil. A gente precisa falar a realidade dos fatos. É o seguinte, é data FIFA. Aí o nosso pseudo falou assim, o que eu vou arrumar? Aí ele fez uma fórmula de Bhaskara, vai pra lá, força centrípeta, então, galera, dizer quem montou esse programa aqui, que eu acho que vai ser legal. Elevou a potência tal, voltou, caiu, passou pro outro lado e a gente chegou no programa de hoje. Roda a vinheta então, que a gente vai tentar entender como é que a gente vai fazer essa bagaça. Programa em homenagem ao Parreira. Não, vai ter... Como você dizia, Wallace, antes de ser interrompido pela vinheta, teremos critério nesse programa, Você já fez o famoso, aí, como diria a qual aritmética. vai ser o critério? É quem jogou mais bola ou quem treinou melhor? É bola. É bola? É bola. Tá. É bola. Jogou O mais negócio é, o recorte são os treinadores, Tá. e aí pegamos aí campeões brasileiros, técnicos hypados, técnicos que ganharam coisa, ou técnicos que têm um hype muito grande, que talvez não tenham ganhado muita coisa, mas enfim. E o mais vale, o 10 é quem foi mais jogador e o 0 é quem foi menos jogador. Perfeito. Parecido com o programa que a gente fez há algum tempo atrás de comentaristas que foram ex-jogadores, né? Perfeito. Não teve esse programa? Exatamente isso. E aí a gente avaliou o quanto ele jogou de bola, não o quanto ele comentou. Não, bom, quanto ele ele é era comentarista. eloquente Quanto com as ele palavras. ou era O comentarista. 10 desse programa está aqui de novo, se não me engano. É? Paulo Roberto Falcão. Se não me engano, o 10 E acho desse que ele vai programa ficar bem posicionado aqui também no está aqui programa de de novo. hoje, tá? Vou até ver. Vamos começar essa bagaça então com Abel Braga. Você viu que tá em ordem alfabética aí. E o Abelão foi um baita de um zagueiro, hein? Eu não vi jogar. Eu vi um finalzinho dele. Ele foi campeão brasileiro com o Vasco 74? 74? Eu não acho me lembro. que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Eu não acho tenho que certeza. sim. Mas era um zagueiro. Né? Não era, hoje a gente tem zagueiros técnicos e tudo. Ele era mais um zagueiro de, como diria Milton Neves... Não é campeão com o Vasco. Não. Zagueiro paulada. Chega um pouco depois, então. Chega um acho. pouquinho depois. Ele estava no Fluminense na época. Chega em 7-6. Na época ele estava no Fluminense. Mas eu lembro que ele foi vitorioso no Vasco. Provavelmente muitos cariocas ali. Não, ele ganhou um carioca pelo Vasco em 77. E é que naquela época tinha um monte de taças, né? Torneio, Taça Manuel Nascimento, torneio Heleno Nunes. Era outro futebol, né? Completamente diferente. Troféu Cidade de Elche. É que é outro futebol. Tem conquistas, mas é um futebol diferente do de hoje em dia, né? Agora, era um zagueiro bem... Não, no ponto de vista... Hoje a gente cobra muito o zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que é muito técnico. Não era o perfil do Abel, era um zagueiro mais de chegada. Zagueiro, de duro, mas era um excelente zagueiro. Se impunha fisicamente, tirava muitas bolas lá. Era um zagueiro bom. Xerifão. Ele formou durante muito tempo uma dupla com o Moisés também, que o pessoal dizia que também foi treinador. Sim. E dizia que era uma zaga ali da chegada firme. Era um bom zagueiro, mas diante do que tá aí, ele vai ficar com nota baixa, porque tem muito jogador muito bom aí. Só craque, mano. Tem muito craque jogador aí, muito Só bom craque aí. não, tem muito craque. Acho E aí, que a gente nota pro Abelão? O 0 desse programa é muito 0. É muito 0. Muito zero? Muito 0. Zeraço. Zeraço. Eu também acho. É zeralhaço. Eu também acho. Eu não consegui pescar ainda. Não conseguiu, olhando. mas Não, e eu vou te falar, foi treinador grande. E foi treinador Foi gigante. treinador grande. Então eu colocaria, já sei quem é. o Abel Braga na nota 1. Já sei quem é. Já sei quem é. Será que o Abel nota 1? É nota 1. É, É nota 1. pode ser. É Acho que nota a princípio... Porque olha só. Qualquer coisa a gente sobe ele depois. Tá bom, também. depois a gente vê, mas... Por exemplo, você quer mas ver aqui? o Abel, por exemplo, foi um cara importante e abriu caminhos no PSG, né? Tudo bem. O Abel foi pra Europa, jogou no PSG Mas e tal. diante do que era tá um aí, bom gente, zagueiro. é 1. É, Por exemplo, na quer ver época um cara que jogava bem e vai ficar baixo? O Roger Machado. Vai ficar baixo. Não, sabe Era que eu um acho bom que vai lateral ficar nessa esquerdo. 1 também? O Tite.
O Tite eu acho que vai ficar Pode nessa ficar onda aí também. Se quiser já adiantar, ô Pseudo, puxar aí. Porque o Tite, no fim, foi um treinador. Pô, e estamos falando de 2 treinadores campeões do mundo, né, cara? Sim. Abel Braga e Tite. Mas foi um jogador. Do mundo de clubes, né? Campeão do mundo por clubes. Foi um jogador que não teve um destaque, né? Pensando em seleção brasileira. Era um cara até. Foi muito prejudicado por lesões, né? Ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala isso. Que era um cara que tinha uma certa técnica, que era um jogador dinâmico até pra época. De meio campo, né? Muito no Guarani, né? A trajetória dele é muito marcada. Guarani, tem Caxias também. Mas a trajetória acho que muito marcada no Guarani também. Mas é um cara que ficou marcado por lesões, é um cara que parou cedo. O Abel até tava olhando aqui. O Abel Ferreira, se você olhar pra época... Abel Ferreira não, né? O Abel Braga, se você olhar pra época de hoje, ele aposenta com 32 pra 33, cara. Que era o normal. Que era o normal da né? época, que hoje em dia, se aposentar com 32 anos, você fala, cara, o cara parou muito cedo. Mas é isso. E o Tite também, acho que acabou parando um pouco cedo. E parou cedo, muita lesão de joelho, né? O joelho dele foi destruído lá. Até hoje ele diz que ele anda meio empenadinho. Se a nota fosse por treinador, provavelmente os dois não estariam na Não, mão. não estaria. não. É pra o que eles jogaram. Eles jogaram de bola. O Tite teve lesão enquanto treinador, pô. Lembra na Copa do Mundo de 18? Que ele cai na comemoração do gol contra o México? E ele sai se machuca, rolando, né? Ele se machucou enquanto treinador. Essa imagem virou um belo gif, né? Uma bela figurinha do Tite rolando no gramado. Chegamos a outro Abel e o primeiro estrangeiro da nossa lista, o português Abel Ferreira. Dizem que foi um bom lateral direito, eu não me lembro de vê-lo jogar. Eu me lembro. Mas eu lembro que ele foi para a seleção portuguesa convocado pelo Filipão. Pelo Filipão que levou ele para a seleção. E contemporâneo de seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, filho. Tá aí até hoje, meu amigo. E o cara tá aí até hoje, filho. O Abel era um lateral direito ok. Era um lateral direito... Correto, exatamente. Era um lateral direito que guardava ali a posição. Jogou no Sporting, Jogou né? no Sporting um tempo. Foi a melhor fase da carreira dele, foi para a no seleção Sporting, portuguesa. Ia ao ataque ali com alguma sapiência ali na hora de subir, mas era mais um cara que errava pouco, era um lateral correto. Diante do que tá aí, cara, eu fico na dúvida. O Abel eu vi jogar, o Luxemburgo eu não vi jogar. Mas me dizem, o meu pai, por exemplo, diz que o Luxemburgo era um lateral bem limitado, bem fraco. Pô, fechou. O Luxemburgo era reserva do time histórico, né? Do Flamengo. Começo do time histórico ainda na década de 70. Ele era reserva. Se tu for perguntar pra ele, ele vai dizer que ele jogava pra caramba. Eu acho que o Abel era, até por ter jogado num nível de exigência um pouquinho maior ali, eu botaria o Luxemburgo na 1 e o Abel na 2. Eu acho que o Abel, até eu vou mandar pro Pseudo aí, tem 2 fotos que eu acho que é legal de botar, que é uma foto do Abel Ferreira no treino, marcando o Cristiano Ronaldo, e tem uma foto do Abel marcando o Eto'o. Não tem a foto do Abel marcando o Messi, né? Porque eu acho que o Messi caía pelo outro lado, né? Não ficou perto por ali. Mas ele marcou o Messi e marcou o Cristiano Ronaldo. O Messi ele marcou num jogo de Champions contra o Barcelona em 2009, e o Cristiano Ronaldo na seleção, né? Obviamente. Cara, facto. Eu tava vendo aqui, ô Vess, que você falou, ele ganha títulos até 78 no Flamengo, né? Que é o início, do time histórico do... 78 é o gol do Rondinelli. Do Flamengo. O Campeonato Carioca de 78. 78 é o gol do Rondinelli. O gol do Rondinelli. Ele ainda tá lá. Ele ainda tá lá. Na parte áurea, na parte de ouro ali do Flamengo, começo dos anos 80, ele já não tá mais. Cara, eu acho que o Abel tá à frente também. Eu também acho que o Abel tá... Eu botaria o Abel numa 3. E talvez o Luxemburgo na 2. Porque o Luxemburgo ainda chegou, cara... Já quer puxar o Luxemburgo? O Luxemburgo aí, então? Até e o Abel Braga, cara. Porque o Luxemburgo e o Abel... também foi lateral, né? O Luxemburgo e o Abel... Eu acho que o Abel não pode ficar atrás do Luxemburgo. Então, eu ia falar, botar o Luxemburgo e o Abel na 2. Não, botaria os dois na 1 e o Tite sozinho. Cara, o Abel, se eu não me engano, jogou na seleção. Não, então, porque o Abel e o Luxemburgo... O Abel Braga, né? Abel jogou, Abel Braga jogou na seleção. Então, ou talvez até o Abel na 3, porque se você parar pra pensar, Pode ser. O Tite é um cara que tem uma carreira muito reduzida, a Caxias, a Guarani. O Luxemburgo jogou no Flamengo, teve títulos no Flamengo, o Abel teve títulos no Vasco, no Fluminense, jogou na seleção brasileira. Então acho que pode fazer sentido aqui. O Abel Braga não tava muito baixo. Tava muito baixo. Foi bom zagueiro o Abelão. Que era um zagueiro realmente muito mais viril do que técnico, mas era um bom zagueiro. Sim. E o Carleto Ancelotti, hein? O Pseudo fez essa lista aqui pra botar o Ancelotti. Eu vi o Ancelotti jogar, programa baseado no Ancelotti. Jogou bola, né? Eu vi o Ancelotti jogou jogar muito na Roma naquela e depois época, no Milan B da Champions, né? No 89, Milan. 90. No Milan.
Milan B. Cara, eu vi o Ancelotti jogar. O Milan do Arrigo Sacchi tinha ali o Ancelotti como aquele autêntico camisa 8. Um cara de chegada na frente, um cara de distribuição de jogo. Era um cara muito técnico, foi recuando, né? Na Roma ele jogava um pouquinho mais avançado, no Milan ele começou a jogar mais recuado, porque tinha o Donadoni era o camisa 10. E eu vi ali naquele começo da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, ainda não era nem Band ainda, na época a TV Bandeirantes trazer o campeonato italiano pro Brasil, que era aquela febre e tudo, e o Ancelotti era um bom camisa 8, cara. Era um bom camisa 8. Era um cara inventivo ali, com capacidade de dar um passe mais bem elaborado. Acho que dá pra botar ele numa 7 aí. Talvez até pra 8. Uma 7 ou 8, talvez. Talvez até eu botaria na 8 agora, depois a gente vê. Aliás, o Ancelotti é muito curioso, tu vê as imagens dessa época que o VS tá falando, ele já tinha cara de velho, mano. Jogando, assim, ele já tinha cabelo grisalho desde muito cedo. E tinha um cabelinho meio cuia, né? E grisalho já muito cedo. Então, pô, e é um cara que, se você parar pra pensar... Eu acho que 8 vai ficar Vai ficar muito? Porque tá vindo tem muito Evaristo, tem Falcão. De fato. Tem Crespo, pô. O Crespo era atacante. Tem Rogério Ceni. O Crespo era 9 tem Mataus. de classe mundial, pô. Tem Mataus. Mataus. Tem Zico. O próximo é o Andrade, campeão do mundo com o Flamengo como jogador. Fez muito sucesso ali na década de 80, naquele timaço do Flamengo, ao lado do Adílio, naquele meio-campo. Andrade, Adílio e Zico. E como técnico, sempre foi o interino do Flamengo em vários momentos. E acabou sendo campeão brasileiro em 2009. Ao assumir com uma interinidade, acabou virando campeão brasileiro. No lugar de outro cara 2009, que tá aqui, que é o Cuca, né? No lugar o treinador era na saída do Cuca. Em 2009 virou o Andrade, e quando o Cuca sai, os jogadores fazem um churrasco para comemorar a saída do Sempre as boas relações do Cuca. E, cara, o Andrade era um senhor volante, né? Tanto é que tem uma frase do Zico pro Moser, quando o Moser começou a jogar, começou a subir no time principal, o Zico falou pro Moser assim, ó, você vai, joga com calma e tranquilo, quando tiver com a bola, tenta fazer a coisa mais simples e quando você não souber o que fazer com a bola, pega a bola e dá no pé do Andrade. É a frase que dizia. Foi um senhor volante, não teve tanta chance na seleção brasileira, porque na época ele tinha muita concorrência era um período de uma seleção, mas ele foi um ótimo volante. Uma safra muito boa, foi um ótimo volante. Acho que ele vai ficar atrás do Ancelotti. Mas eu acho que fica atrás do Ancelotti, mas tem que ver aí se é 5 ou 6. Eu colocaria na 6 por enquanto, depois a gente vê, cara. Eu acho que vai ter que cair gente aí, mas enfim. Mesmo que a gente tenha que puxar todo mundo em bloco depois, acho que pode deixar na 6 por enquanto. Porque, cara, o cara é campeão do mundo, cara. Assim, jogando muita bola. Andrade era surreal. O próximo é simplesmente o Capita. Carlos Alberto Torres, senhores. Um dos maiores laterais da história do jogo. Um dos maiores laterais da história da parada aí. O cara é campeão mundial, metendo um golaço na final. Pô, surreal. Gol que virou vinheta, muito, né? O Capita dele, vira e mexe, tá rolando aí. O Capita tá no Dream Team da Bola de Ouro? Acho que não. É Cafu, não é? Cafu, Maldini e Roberto Carlos. Não, Roberto Carlos tá no segundo. O Carlos Alberto Torres está no time de prata. No time de prata. Time de prata. De ouro eu sabia que não estava. O Carlos Alberto Torres pra bola de ouro. Junto com o Roberto Carlos, né? Na de prata, junto com o Baresi, junto com o Roberto Carlos. Roberto Carlos. O lateral esquerdo do de ouro é quem? Lateral esquerdo, acho que é o Maldini, cara. Não, Cafu, Beckenbauer e Maldini. Maldini. Exatamente. O Carlos Alberto Torres, cara, a gente só levar em consideração que isso aqui é feito pela France Football, né? O Lan tá atrás dele. Então, pô, acho que é um cara que tem uma percepção dele sobre o Carlos Alberto Torres que talvez até o tempo pode dar uma apagada, porque as coisas são assim, às vezes, né, na vida. O tempo dá uma apagada. Estamos falando do cara que fundou, se você pensar em lateral direito, é um cara que fundou a posição. Isso. Então tem que segurar para 10. Eu acho que tem que segurar para 10, em termos de qualidade, de qualidade de jogador, de importância, de símbolo, tem que segurar para 10. Conquistas. Eu tenho um 10 muito claro aqui. Eu também tenho um 10 muito claro. Eu tenho um 10 muito claro, então eu botaria na 9. Beleza. Porque eu acho que o 10 é um pouco de protagonista do seu time e tal, enfim. E o Carlos Alberto era... Idolatria, né? Que o Carlos Alberto é um cara que ele é uma peça do ecossistema, mas que era uma peça do ecossistema dourada, famosa cromada. Tem que ficar no 9. Famosa figurinha brilhante. Figurinha brilhante, bizarro. E o Hernan Crespo, meus amigos? Esse eu vi bastante, hein? O Hernan Crespo foi um atacante de nível mundial. Era elite. Ele era elite, cara.
Ele estava ali abaixo, por exemplo, bem abaixo do Ronaldo, por exemplo, que era o principal atacante da geração Da dele. época, sim. Mas no mais ali era Ronaldo, a segunda prateleira o Crespo estava. Com certeza. Junto com o Crespo, junto com o Nistelrooy, junto com o Batistuta. Então ali ele estava ali, foi um atacante espetacular. Por exemplo, eu acho que o Crespo, proporcionalmente, que aqui a gente está falando de posições diferentes, eu acho que o Crespo foi mais que o Ancelotti, por exemplo. Então, para mim, tem que ficar na frente do Ancelotti. Cara, e o Crespo também não é um cara tão longevo assim, né? Se você for olhar, ele... A carreira dele no futebol italiano é vitoriosa, né? É. E de recordes também, né? Na realidade até é. Na realidade, ele joga até bem tarde, né? Ele joga até 2012. Mas essa carreira de alto nível dele, né? Milan, Inter, não dura tanto, né? Porque, cara, eu lembro muito dele no Chelsea. Cara, ele no Chelsea meteu muito gol, cara. Sim. Na Inter foi, pô, bizarro. E já não era o auge dele, né? Cara, não, longe. Você pega o gol dele na final do Milagre de Istambul, em 2005, que ele sai cara a cara com o Dudek, o passe bizarro do Kaká, né? Um passezaço. Cara, ele espera a saída do Dudek, ele dá uma cavadinha, que a bola vai meio que girando ao contrário, ela passa por cima do Duda que vai girando ao contrário. Ele era um finalizador absurdo, espetacular. Ele não ganhou Champions, mas ele ganhou Libertadores com o River Plate, né? Lá atrás, jogo aéreo. 95? 96. Jogo 96 aéreo. Com o Ramon Dias, se não me engano. Pro tamanho dele. O treinador era o Ramon Dias, se não me engano. O Ramon Dias, com certeza. O treinador era o Ramon Dias. Pô, tá aí. Pro tamanho dele. Ramon Dias. Ramon Dias poderia. Ramon Dias podia estar nesse programa. Foi um ótimo atacante. E ele era o treinador do River também em 98. Quando tem o gol do Juninho de falta. Né? Ramon Dias. Fala aí, velho, você tava falando... Não, ele, pro tamanho dele, era um cara que se movimentava muito bem também. Muito bem. Então, assim, é um... Pô, gostava muito também. Jogador excelente. E a nota pro Crespo? 8? Cara, eu acho que tinha que cair aí, Andrade e Ancelotti, cair uma nota e botar ele na 8. Eu tenho dúvida se o Ancelotti e ele não podiam ficar na mesma nota. Eu acho ele mais... Acho que ele foi mais jogador. Acho que ele foi mais jogador. O Ancelotti foi um jogadoraço de meio de campo. Jogadoraço. Tá bom. É porque eu não vi o Ancelotti, mas vi muito 7. vídeo, né? Vi muito vídeo dele jogando. 3/7, né? Essa 8 aí, gente, tem muito jogador, gente. Pode ser 7. Tem 7? muito jogador. Renato Gaúcho ainda. Mas acho que o Crespo... talvez, acho que o Crespo... tem que ver. É porque aqui, como a gente está colocando posições diferentes, é difícil, né? É difícil avaliar, Acho que a gente tem que falar o tamanho do jogador aliado tem à habilidade. Vindo aí também, o Matheus vai ser segurado para 10, com certeza. Que era absurdo. E o Cuca? Cuca eu vi jogar no Grêmio, era um meia atacante clássico daquela época ali, de trabalhar construindo e ter chegado à frente batendo em gol e tudo. Eu vi o Cuca jogar no Grêmio. Era um bom atacante, era um bom meia atacante, criativo. Acho que pode ficar junto ali com o Andrade, eu acho. Acho que o Andrade foi maior, cara. Não, ele foi maior. Bola também. Então sobe o Andrade e bota ele na 5. Ou bota ele na 4. Ou bota ele na nota 4. Pode ser. Pode ser, tá bom. Inclusive, enquanto jogador, foi quando aconteceu o caso. Será que o Cuca jogou mais que o Abel Braga? Então, de habilidade, com certeza, né? O Cuca tem um jogo pela seleção. O Cuca também jogou pela seleção. Um jogo. Tem 5, outro tem 1. Acho que botar aí habilidade, acho que tá entregue. Tá bom. E o Fernando Diniz, hein? Que era um meia também, um meio ofensivo. Era um meio voluntarioso, mas acho que não... Lembro muito dele. Ele era muito bom no L-Foot 98. Pô, era absurdo. Sempre contratava. Ele era do Corinthians, não era? Era Fluminense, eu acho. Porque eu acho que no L-Foot 2002 ele tá no Fluminense. No 98, eu acho que ele tá no Corinthians. Acho que ele tá no... Se eu não me engano, é Fluminense, cara. Mas eu lembro, cara, ele era absurdo. 98 não era Fluminense, não. Acho que ele joga no Fluminense no 2001. jogo, no L-Foot 98. Não, mas eu acho que ele só chega no Flu 2001. Por aí. 2001, por isso que eu acho que pode ser Corinthians. Eu acho que é o Diniz esse L-Foot que você tá falando foi o L-Foot 2002. Que é o que é lançado meio que o famoso L-Foot 2, né? Que o L-Foot 1 era o Mas DOS. eu quase não joguei esse. Eu só joguei o 98 praticamente. Mas eu tinha na memória ele no Fluminense, mas pode ser minha memória me traindo também. Mas, cara, o Diniz eu lembro muito dele. Eu lembro jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Eu lembro dele com a camisa 9, ele jogava. Era um meia que jogava e já arrumava confusão em campo. Isso é brincadeira. Já era destemperado. Brincadeira, era briguento pra caceta, filho. Destemperado. Era um jogador voluntarioso, era um jogador de muita disposição, mas não tinha muita consistência, não tinha... Assim, teve dificuldade na maioria dos times para ser titular. Ele era mais reserva do que titular na maioria dos times. Então, assim,
Por exemplo, eu acho que o Cuca foi substancialmente mais Muito jogador melhor. que o Diniz. Não, acho que os da 3 foram. Pode ser. Pô, o Abel Ferreira é um cara que foi parar em seleção, o Abel Braga exatamente, também. Quer botar ele com Lucha? Pode botar com Lucha, beleza. Eu tenho dúvida até Embora, se embora eu acho que a carreira dele foi melhor do que a do Lucha. Eu tenho acho. dúvida. Quer botar o Lucha na 1, então? Enfim, Cara, eu acho que tem tenho que dúvida. deixar os dois aí. É. Tem que deixar. Porque o Lucha era bem fraco tecnicamente. O Diniz não era um esplendor técnico, mas... E o Dorival Júnior, hein? Dorival foi um bom meia clássico camisa 8. Vi jogar no Palmeiras. Um cara que, na época, ele era chamado só de Júnior. Né? O Dorival Júnior veio da época treinador. Na época ele era só Júnior. Só chamavam ele de Júnior. Meu pai falava muito que era muito moderno era pra época. Era um assim. bom meia, ativo que aparecia, voltava pra marcar, aparecia pra jogar. Acho que pode ficar junto com o Cuca ali em termos de jogador. Tá bom. Nota 4 pro Dorival. Era um bom meia, um meia técnico. Esse daí todo mundo viu jogar, hein? Tanto gol. Todo mundo é muita gente. Capitão Dunga! Cara, o Dunga eu acho que ele é um grande Aqui, ó. injustiçado no futebol brasileiro. Cara, é que o Dunga tem um ponto também, que é outro futebol de outra época, né? Porque, por exemplo, o Dunga sai do futebol brasileiro, sai do Vasco, vai jogar no Pisa. Cara, se é hoje em dia, não tem perigo de um jogador do nível do Dunga sair de um time como o Vasco Pra não ir pra jogar no grande europeu, Pisa. né? Não vai jogar. No nível que o Dunga tem, era um jogador... Gente, era um jogador em beira de jogar a Copa do Mundo como titular, cara. Jogando no Vasco. Um dos times que tinha sido campeão brasileiro há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Ele vai jogar no Pisa. Então, esse também é um pouco da percepção que a gente tem. O Vasco foi campeão em 90, em 89. 89. 89. Ganhou no ano 97. seguinte. Ganhou no ano seguinte. Ah, é verdade. Não, 87 ele ganha estadual. Não, 97. 97. 97. Então. O outro do Vasco É antes porque- é... 74. 74. É porque ele ganha 2 estaduais, né, seguidos, em 87 e 88, e o Dunga participa, acho que do primeiro só. E o 87 técnico também. da seleção acabou virando o técnico que era do Vasco Lazzaroni, que levou ele, o Lazzaroni. Lazzaroni. Pô, Mas, cara, o E Dunga... aí ele mas fica o Dunga, até estigmatizado fica como estigmatizado, o rosto daquela seleção que do é Lazzaroni, injusto, que é injusto. Pois é, total. Que ficou chamado Tanto de que era depois Dunga. ele fica puto, né, em 94 e... E a trajetória dele de Europa, o máximo é Fiorentina, assim. Tem o Fiorentina, Stuttgart também, Tem Stuttgart. mas jogou muito tempo na Fiorentina. E tanto que ele joga a Copa de 98 jogando no Japão, né? No Júbilo Iwata. No Júbilo Iwata. Então, assim, cara, o Dunga, eu acho que ele não era um esplendor técnico. E na época você tinha a comparação do Dunga com a galera que veio imediatamente anterior, que eram volantes muito técnicos. Andrade, Falcão, Cerezo, tudo volante muito técnico. E era uma época que você olhava pra Itália e o volante da Itália era o Ancelotti. Era o Ancelotti, exatamente. Então, assim, o Dunga acabou ficando marcado com isso, que ele não tinha a técnica que esses caras tinham, mas ele era um excelente volante. Um excelente. Inclusive, distribuição de passe, em passe seguro, alguns passes colocados de maneira mais elaborada, por exemplo, o gol do Romário contra Camarões na Copa é um passe do Dunga. Então, assim, Belo passe mesmo. Belo passe. O Dunga ficou estigmatizado porque quando você comparava a técnica do Dunga com o Falcão, tem um abismo. Falcão era técnico. Falcão era um camisa 10 que jogava de volante. Né? Então, assim, isso daí o Dunga não oferecia. Mas o Dunga foi um senhor jogador, cara. Um senhor, um líder, um jogador com a capacidade de equilibrar o time, uma capacidade de rodar a bola. Então, assim, acho que o Dunga é muito injustiçado. Para mim, é um dos jogadores mais injustiçados do futebol brasileiro como um todo. E aí depois muita gente não gosta dele pela truculência dele até como treinador, a truculência dele em algumas entrevistas, ele não faz ele não faz a questão de ser muito simpático, mas isso não pode, na minha visão, refletir avaliar na ele na análise avaliação dele como jogador. Como jogador, eu acho que ele era um excelente jogador. Eu acho que ele tem que ficar ali ou na 6 ou na 7. Informação. E essa não é cheia de certezas. Não carece de fonte? Essa não carece de fonte. Essa tem fonte. Vocês sabiam que Dunga acertou mais passes na Copa de 1994 que o Xavi em 2010? Importante. O Dunga acertou mais passes na Copa de 94 do que o Xavi em 2010. E, obviamente, o Xavi às vezes tinha passes um pouco mais avançados, né? O Dunga mais como volante e tal. E ao mesmo tempo, nessa mesma Copa de 94, o Dunga é quem teve a maior média de desarmes por jogo. 8 desarmes por jogo. É o maior número da história das Copas do Mundo. Não, jogou Nenhum jogador teve média de 8 desarmes por jogo, que nem o Dunga na Copa de 94. Isso é um jogadoraço, gente.
Isso era um pênalti dele jogadoraço. contra a Holanda em 98 é muito foda. Né? Jogadoraço. Ele é um Isso é jogador uma loucura de excelente. jogador, gente. Pegava pra bater pênalti na hora decisiva e fazia gol. Não tremia. Eu tenho... Cara, Seis ou sete? vai ser Eu acho que, junto com o Ancelotti, acho que tá bem Vai ter que justo, ser isso, né? vai ter Tá que ser bem junto entregue. com o Ancelotti. Tá bem entregue. Porque você vai- Embora técnica, por exemplo, o Andrade tinha muito mais do que então. o Dunga. Técnica. E o próprio Mas- Ancelotti também. O Ancelotti também, mas tudo que representa de jogador, pô, o cara é capitão de um título mundial. Campeão Depois, do- então, Não, assim, e é o que ele levantou- jogou também, porque e ele ele poderia ser levantou a capitão taça, meio... é. o time... Eu sou um zagueiro aqui que o time não foi muito exigido. Não, o Dunga jogou pra caceta, pô. Então, mas aqui, pô, o cara se sustenta sendo capitão de 2 Copas do Mundo, porque o cara é muito bom, né? Ninguém... Primeiro goleiro da nossa Mostra. lista, Emerson Leão. Goleiraço, né? Aí é loucura. Estamos falando de um tricampeão brasileiro pelo Palmeiras, cara, campeão pelo Vasco, Foi campeão goleiro, pelo hein? Corinthians, campeão, Esse é tava um no goleiraço. banco, né? Goleiro de Campeão brasileiro seleção. pelo Grêmio também. Goleiro de seleção, goleiro de Copa do Mundo. Esse aí é goleiraço. Isso aí, se a gente fizer o rol dos principais goleiros da história do futebol brasileiro, Ele tem que tá. Emerson Leão estará por lá, sim. E é um cara longevo, goleiro titular de Copa do Mundo. Esse aí era bizarro. Isso aí é Foi bizarro. campeão do mundo, né? Ele tá entre os No três... banco, né? Ele tá entre os 3 goleiros do título de 70. Titular em 74? Titular em 74, assim, e 78, né? Acho que sim. Acho que é. É que eu lembro muito de 74 do Brasil e Holanda, né? 74. Cara, esse aí foi bizarro, cara. Aí Esse nós era temos muito uma bom. questão complexa com ele e com o Dunga, por exemplo. Porque eu acho que no âmbito geral... Mas, por exemplo, o Rogério foi melhor que ele. Não, o Rogério é 9 e 10. A gente vai segurar pra muita coisa. Mas o Leão, eu tenho Era dúvida... titular em 78, né? Eu tenho dúvida dele com o Dunga, cara. Porque eu acho que no âmbito geral, se você olhar o que fez como em clubes, acho que o Leão fez mais que o Dunga em clubes. Mas o Dunga tem uma trajetória na seleção brasileira muito, muito marcante, né? De muito protagonismo e tal. Eu tenho dúvida dele com o Dunga, cara. Mas eu acho que proporcionalmente o... Cara, é que o Leão foi muito proporcionalmente, campeão. O Leão foi muito bom, cara. E era um goleiro à frente ali do tempo, assim, né? Pros goleiros na época. 3 Copas também, né? É. O Dunga 3 como titular, o Emerson Leão 2 reserva e 1 titular. Não. Não, 2 titular e 1 reserva. Uma reserva. Cara, eu vou te falar, eu tenho bastante dúvida. Não, e ele na verdade são 4, né? Porque ele vai em 86 como terceiro goleiro. Verdade, ele vai ainda mais pra frente, né? Muito mais pra frente. Ele disputa 4 Copas do Mundo, né? E curiosamente, talvez naquele estava no auge, em 82, o Tele não convocou, né? Significa que a carreira dele foi sempre no topo, né? Sempre num nível absurdo, né? Cara, de 70 a 86, o cara jogou 4 Copas do Mundo. Ele tava no nível de Só não 4, jogou na verdade ele tava no nível de 5, porque em 82 ele era um dos 3 melhores goleiros brasileiros. Muito não longevo, levou né? porque o Tele arrumou uma quizumba lá. Cara, eu acho que cabe ele na 7. Eu tô Ele com era medo da muito gente bom. não estar superestimando o Crespo, cara. Tô com medo da gente não estar dando uma superestimada Era um no Crespo. atacante de nível mundial Pô, eu acho que durante não. 10 anos. O Crespo foi absurdo, cara. 10 anos ele era um dos melhores atacantes do mundo. Ó, falar em atacante Aí é absurdo. loucura, gente. Doutor Evaristo de Macedo. Muito gol. O cara simplesmente jogou no Barcelona e no Real Madrid, e no Barcelona cheio de recorde, né? Até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, ele era o maior artilheiro brasileiro da história do Barcelona, pô. Ídolo nos dois, cara. E é ídolo nos dois, Ídolo no nos Barcelona dois, e né? no Real. Cara, você ser muito ídolo nos grande dois isso, é cara. muito grande, cara. E tem uma parada dele na seleção brasileira que ele era o único jogador, não sei se esse recorde foi batido, tá? Mas ele era o único jogador da história da seleção brasileira a fazer 5 gols no mesmo jogo com a camisa da seleção. Nem Pelé fez isso. Surreal. Isso Cara, é bizarro. conquistas das mais variadas, por exemplo, pelo Flamengo, 4 campeonatos carioca pelo Flamengo, sendo tricampeão, né? 53, 54, 55. A gente sempre. E nessa época o Carioca era considerado brasileiro. Sempre importante colocar isso em perspectiva, né? Que os campeonatos estaduais tinham outro tamanho. Era considerado um título nacional. Cara, é tricampeão espanhol com o Real Madrid, 2 vezes campeão espanhol com o Barcelona. Cara, é muito. Cara, isso é muito jogador, velho. E naquela que a gente já falou, né, aqui no programa em outras vezes, que foi impactado pelo fato de não levar estrangeiros, né? Jogadores que estão. Que na época se falava, não se leva jogador que está no estrangeiro para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira. Porque, assim, se fosse para a Copa do Mundo,
em 58, talvez, com certeza teria o seu espaço. 62, teria o seu espaço. Porque o Evaristo era um jogadoraço. Era gênio. Jogadoraço. Era gênio. Era muito bom jogador mesmo. Não vi jogar também, infelizmente, Eu mas também conheço não a história. vi jogar, mas lendo e ouvindo, o pessoal fala muito, muito, muito bem. Como tamanho de jogador, acho que talvez o Evaristo tenha sido para nota 8 ali. Pode ser. Pode ser. O Evaristo era um jogador para nota 8 ali. Porque é isso, não é só a parte técnica, né? É o que ele... É o tamanho que ele tem para a história do aliado à futebol. qualidade e o tamanho do que ele conseguiu, né? E sustenta muitos programas no nosso Charla, né? Sim. Nosso Charla Podcast. Você não pode ir no Sempre Charla sem uma contar a história. história do Evaristo. Aliás, um beijo pro Canta, meu irmão. Gênios. Programaço. Tá. E o Paulo Roberto Falcão? Isso aí é loucura. Craque. Isso aí não vi lá. Isso é muito Segura pra craque. 10? Pra mim, não. Eu acho que Não. não segura pra 10, mas é nota 8. Nota Cara, 8. era um craque, era um camisa 10 jogando de volante. Era um troço de maluco. A classe, a qualidade, a saída Fica abaixo jogar- do Capita? Eu acho que fica, né? É? Eu acho que fica. O Capita tá na seleção de todos os tempos ali, ou na segunda seleção de todos os tempos. Cara, o Falcão jogava muito. Cara. O rei de Roma? Falcão Esse apelido é brincadeira, jogava né? demais, né? E Depois da TV... Fui ver o programa aqui, não tem o Falcão no de comentários, eu confundi. É? O 10 foi o Zico, né? Eu tinha esquecido que tinha o Zico, porque o Zico comentou com a gente durante muito tempo, o Zico tá aí. Não Não só tem com o a Falcão, gente. será que a gente esqueceu na época? A gente deve ter falado no programa, Pode ser. eu acho. Eu acho que é 8. O Falcão jogava muito, cara. Rei de Roma? Jogava demais. Jogava Quando demais. vocês falaram que eu segurar alguém pra 0, eu imaginei que era esse Zero cara claro, aí, ó. gente. Isso aí é o zero clássico. Zero claro. O Filipão, tanto é que chamavam o Filipão, o apelido do Filipão era de rosca, porque ele não conseguia bater na zero? bola, ele não conseguia dar um passe básico que não fosse pegando de restrevela na bola. Um zagueiro muito Caxias, fraco. Juventude, Novo Hamburgo. Limitado. Terminou a carreira no CSA. Muito limitado, né? E eu acho que, se eu não me engano, ele começou a carreira de treinador no CSA Não, ele se também. aposenta no CSA pra já pegar a carreira Ô, como Big treinador. Phil, olha o que os caras estão fazendo com você O aqui, Big Filipão. Phil. Campeão do mundo. Ô, Big Phil. Lembrando, a gente está avaliando como jogador. Ah, Como treinador, ele ia estar muito bem colocado, até porque o cara é campeão do mundo, 7 jogos, 7 vitórias, mas como jogador, nossa, ele mesmo, o próprio Filipão zoa. ele zoa. O próprio Filipão zoa, ele então é 0 O Filipão. Scolari para o Cristiano Ronaldo. Já viu o vídeo no túnel do Real Madrid? Aliás, quem não viu, veja. O Cristiano Ronaldo vai entrar para um jogo de Champions, aí ele vira pro Marcelo e fica imitando o Filipão. Estás bem, menino? Estás bem? Estás bem, menino? Pô, absurdo. O Cristiano Ronaldo imitando o Filipão é lendário. Grande Scolari, grande Big Phil. Ficou no 0, Filipão. Até porque, pelo que tá vindo aí, ficou não ia ruim pra ter você. como você competir muito também, não. E o Filipinho? Se a gente falou do Filipão, hora da gente falar do Filipinho, que como lateral tem uma carreira de sucesso na Europa. Atlético de Madrid, Chelsea, Seleção Brasileira. E aí? É uma trajetória de sucesso na Europa. É muito curiosa a trajetória dele, porque ele chegou a jogar até no Real Madrid, cara. No Castilha, do Real Madrid. E eu acho que eles começam meio que... Pra entrar nos holofotes do futebol brasileiro ali no La Corunha, né? Ele sai muito cedo do Brasil, né? Sai do Figueirense, vai pro Ajax em 2004. E depois ele vai... Tem a trajetória dele na Europa, tanto que ele é convocado para a seleção brasileira, se não me engano, antes da Copa de 2010. O Felipe estava no La Corunha na época, o Dunga convoca ele antes da Copa de 2010. E naquela lógica, né, que não levava o Marcelo, porque o Dunga criou uma treta com o Marcelo lá, tanto que para a Copa do Mundo o lateral esquerdo titular é o Michel Bastos, que era um ponta-direita no Lyon. E aí o Dunga utiliza ele como lateral esquerdo e tinha o Gilberto também no banco. O Felipe Luiz é testado naquele ciclo. Não vai para a Copa, segue sendo testado no ciclo para 2014. Inclusive, eu salvo engano, eu não sei, cara, se mas o Felipe Luiz faz bastante parte do ciclo de 2014. Acaba que na Copa os laterais são Marcelo e Maxwell. Para 18 ele vai, inclusive joga o jogo da Copa do Mundo, se não me engano, o último jogo da fase de grupos, acho que contra a Sérvia, que o Marcelo machuca as costas. E tem a trajetória dele no Flamengo depois. Cara, é uma trajetória muito sólida. O Felipe tem uma trajetória de Europa, assim, tudo que ele fez na Europa, muito sólido. Um lateral de ótimo nível, mas, na minha percepção, nunca esteve
no hall de melhores laterais do mundo. Eu nunca coloquei o Felipe Luiz como o melhor lateral esquerdo do mundo. Quando ele teve o seu melhor momento ali, ou um dos seus melhores momentos, o Marcelo claramente era melhor do que ele naquela fase, e outros laterais no maior nível, mas foi um bom lateral, cara, um lateral de bom nível. O Felipe Luiz, ele era um jogador muito tático, né? Extremamente aplicado taticamente. E multicampeão, né? Ganhou a Liga Europa com o Atlético de Madrid, Premier League, La Liga. A vinda dele para o Brasil, para jogar num time com a repercussão que tem o Flamengo, trouxe justiça para a percepção do futebol do Felipe Luiz. A carreira dele, claro. Muita gente achava aqui no Brasil que o Felipe Luiz ia para a seleção por causa de sorte, por causa de jogada de empresário e tudo. Ou que era retranqueiro, porque ficou a carreira quase toda com o Simeone. Exatamente, né? E a gente vê que é um lateral que jogava muito bem, né? Sim. Jogava muito bem, ia ao ataque, não ia banalizar o avanço, porque também, quando chegou aqui o Brasil, já não era mais nenhum garoto, mas era um bom lateral esquerdo. Agora... acho que ele é melhor que o Dorival e que o Cuca, com certeza. Fica com o Andrade. Acho que ele acho que é o Andrade, pô. Pode ficar junto. É o que sobrou, porque assim, a diferença talvez o Andrade esteja abaixo, talvez o Andrade tenha que subir, mas vamos deixar pra ver. Porque, cara, vai faltar nota. Os caras que estão vindo aí, é tudo cara pra ficar alto. Cara, vai faltar nota. A gente vai ter que mexer. Quase todos. Ancelotti vai parar na 5, já. Chegamos ao alemão da nossa lista, que treinou no Brasil naquela passagem completamente inesperada. Pitoresca. No Atlético Paranaense. Estamos falando de Lothar Matthäus, o único alemão, gente, a ganhar a bola de ouro, né? A ser eleito o melhor jogador do mundo. Não, o único a ganhar o prêmio da FIFA. O prêmio da FIFA. O Sommer ganhou a bola de ouro. O Sommer ganhou, o Beckenbauer ganhou, o Rummenigge, um montão de gente. Perfeito, é o único a ganhar o prêmio da FIFA, né? O chancelado. Ele ganhou em 91, inclusive é o primeiro. Depois da Copa do Mundo. Ele é campeão da Copa em 90. Né? Não é eleito o melhor da Copa. Ele ganha Euro também, não ganha? Ele ganha Euro, eu acho que em 82, eu acho. Ele ganha Euro no 80. 80, né? 80. 82 é Copa, 80. E ele é vice-campeão da Copa do Mundo. Duas vezes. Espanha, 82 e México 86. Campeão do mundo em 90, quando deveria ter sido eleito o melhor jogador da Copa e não foi. Você pegar essa geração da Alemanha, que ela ganha Euro 80, vai pra Copa de 82, vice, vai pra Copa de 86, vice, e campeão em 90, cara, é uma geração absurda, né? Que tinha uma das camisas mais bonitas da história do futebol. Segura pra 10, e ele ainda jogou muita bola no Bayern de Munique também, cara. Jogou muito no Bayern de Munique, na Internacional. Aliás, na Inter é mais no finzinho da carreira, né? Não, ele antes da Copa de 90 ele é campeão da Série A, sendo eleito o melhor jogador. Em 89. 88, eu achei 89. que ele tivesse ido pra Inter só no fim da carreira. Não. Ele volta pro Bayern no fim da carreira. E esse título e ainda ganha pra caramba. Já bem veterano. Mas ele não tá na Inter ali, tipo, início dos anos 2000? Não. Ele tá na Inter de 88 a 91, eu acho. 92. 92, Ele ganha. Inclusive, é aquela sequência de trios, né? O trio holandês do Milan e o trio alemão da Inter. E ele ganha a Série A de 89, eu ia falar exatamente isso, que é uma Série A enfrentando o time lendário do Milan, do Arrigo Sacchi. E ele consegue ganhar, exatamente. E aí ganha a Copa da UEFA em 91 pela Inter também. Mas não ganhou Champions, né? Ficou pelo aquele gol do Solskjaer. E no ano seguinte, o Bayern de Munique é campeão da Champions já sem ele, né? Já sem ele, Em 2001. E o Bayern tava com o título na mão. Tava com o título na mão. Não, o Bayern de Munique é campeão em 2001. Não, o Lothar Matthäus é jogador fantástico. Fantástico. Inclusive, o Maradona diz que a maior marcação que ele já recebeu na vida foi do Lothar Matthäus na final da Copa de 86. Dizia, né? Aliás... E na única vez que ele conseguiu ganhar a melhor sobre o Matthäus, o Maradona deu assistência maravilhosa pro Burruchaga fazer o gol da vitória da Argentina. Final de 86. Aliás, fica a dica. Não faz parte mais, já trabalhou aqui, o canal do Andrei, Restock, o canal Por Onde Andrei, ele destrincha a passagem de Lothar Matthäus pelo futebol brasileiro, saída dele, como é que foi e tal. Cara, é muito bom o vídeo, vejam lá no Por Onde Andrei, que o André é gênio, trabalhou com a gente aqui, e esse vídeo em específico, cara, é muito bom. Caracaço, um beijo pro Andrei. E o Muricy Ramalho, hein? Cara, eu não vi jogar. Uma bola diferente. Eu não vi jogar, mas o meu pai me falou que ele era muito técnico também. Um meia de muita qualidade técnica, um meia que jogou muito bem no São Paulo ali nos anos 70, depois fez uma carreira muito sólida no futebol mexicano. A bola pura. Jogando um meia técnico, um meia
de articulação por dentro, tinha chegada, fazia gol. Acho que figuraça por aí, também. como treinador, pode ficar junto com Cuca e Dorival. Acho que é mais ou menos o mesmo perfil de jogador. Se aposentou muito cedo, né? Aposentou Se aposentou muito com cedo. 29 anos, 29 para 30 anos. Lesões também, né? Impactaram, acho que vai ser isso aí. Acho que é isso aí. E o Pepe, meus Grande. amigos? Aí é loucura, gente. Grande. Canhão da Vila. É. Esse aí é lenda. Aí é loucura. Quando a gente fala O de maior Mengalvo, artilheiro Dorval, humano da história do Coutinho. Santos, né? É. Ele diz que é humano. O maior artilheiro da história do Santos é entre os humanos. E é Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. E bicampeão do mundo também. E bicampeão do mundo, né? Tava no time em 58. Ele tava em 58? Tava, né? 58, 62. Era um excelente... Canhão da Vila, era um excelente jogador. Um ponta esquerda de clássico ali. E muito vitorioso, né? O cara bicampeão, dos poucos do mundo que são bicampeões de Copa do Mundo. Ganhou tudo com o Santos. Tem que ficar alto aí. Ele só Tem não que ficar joga a final, né? Ou os jogos, vários jogos da seleção dessa Copa, porque não tinha substituição. É. Nessa época, os jogadores tinham que jogar 90 minutos. A substituição começa em 70. E aí, do meio pra frente, o time era Garrincha, Zagallo, Vavá e Pelé, né? Exatamente. E como treinador tem uma carreira sólida também, é campeão brasileiro com o São Paulo. Acho que é 8, cara. Acho que não Vai tem ter que como- mexer, gente. Vai não dar tem errado. como- vai ter que não tem mexer como- aí, cara. não tem como ser 8. Cara, vem aí Rogério Ceni, vem aí Zico, vem aí Zagallo, pô. É. Vem Renato Gaúcho agora. Mas o Renato... Não, o acho Renato é bem menos que o Pepe, bem mas eu menos tô falando, vai ter que mexer em coisa ali no meio do caminho, velho. Não, vai ter que mexer. Renato Gaúcho, meus amigos. Jogou bola, hein? Ele jogou bola, acho que é uma carreira meio de altos e baixos em muitos momentos, mas jogou bola. Mas Era os um altos muito altos, né? Era um ponta muito driblador, um ponta que foi campeão praticamente em todos os times que ele passou, um ponta que tinha gols decisivos também, crescia em jogo decisivo. Tem alguma instabilidade, em vários momentos ele jogou mal em muitos lugares também, né? Mas quando jogou bem, jogou muito bem. E sempre em clubes grandes também, né? Sempre em clubes grandes. Não tem muita, Flamengo, Fluminense, não tem Grêmio. muita carreira com seleção brasileira, até por questões extra-campo, né? Era para ter ido para a Copa de 86, acabou sendo cortado lá na teimosia do Tele. Passagem Enfim, dele na Roma passagem no futebol, é tratada no como futebol um como uma fracasso, piada, né? Como uma piada. Que eu acho que até é exagerado, assim. Que tudo bem, era Não, outra mas época. jogou mal pra cacete. Mas o cara Não tem o que o fazer. cara tem 10 gols em 23 jogos na Roma, assim. De fato, é que é outra percepção, de um outro momento. Eu também acho que ele jogou mal, mas Cara, hoje em dia, com 10 gols em 23 jogos na Roma, ele fica 2 temporadas, pô. Ó. 6? 6, cara. É, porque ele é mais protagonista que o Andrade e que o Felipe, né? É mais Cara, pô, protagonista. Exatamente. o auge dele no Grêmio é uma loucura, Ele pô. decide o Mundial Interclubes fazendo 2 gols, que é jogada dele. Gente, a gente vai ter que Por puxar o Luxemburgo e o Diniz pra 1. É, do exatamente. Grêmio. Isso daí eu já tava pensando. Puxa 5, e aí puxa da 5 todo mundo. Puxa da 5 todo mundo. Andrade, Felipe Luiz, é isso aí. Puxa em bloco. E aí o Renato Gaúcho aí, pô. Não? Pode ser. Pode ser. Porque eu acho que o Dunga tem uma relevância pra isso. seleção brasileira histórica muito grande. Pepe não, Não, Renato. Pepe não, Renato. E o Ancelotti também, uma relevância pra seleção italiana, pro Milan, etc. Acho que o Dunga, pro tamanho, pra história, porque é isso que a gente tá falando também, são jogadores de funções Não é diferentes. só o que o cara jogou, é também o que o cara foi relevante também tem a e conquistou, carreira, né? né? Porque no fim o Dunga não vai fazer gol que nem o Renato Gaúcho É fez. óbvio. E Mas- também não era tão decisivo quanto o Renato Gaúcho era. Nem pô, a posição do campo é outra, é completamente exatamente. diferente. Mas foi um cara muito mais vitorioso e importante, né? Foi capitão e levantou uma taça de Copa do Mundo. Que era pra esse cara que vem agora aí levantar, né? Porque ele era o capitão Verdade. da seleção de 94 e é cortado por lesão. Quem vai é o Ronaldão, né? No lugar dele. Se eu não tô enganado, é O isso. Ronaldão está na Copa. Ronaldão acho que vai na vaga do Ricardo Gomes, que é Eu cortado não sei por lesão. se é o Ronaldão ou é o Mar Santos, um dos dois. Ele mesmo. Eu acho que é o Ronaldão. Ronaldão. É o Ronaldão, não é? É porque o Ronaldão e o Mar Santos entram no lugar do Moser, pode ser então? Deixa eu ver. Porque o... Mar Santos também entra... E vira titular, né? Márcio Santos. Eu vira titular, Aldair e Mar Santos, né? Era a zaga titular. Moser, Ricardo Mauro Gomes, Silva e Dunga. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, que se machuca Ricardo e Rocha continua no Márcio grupo. Santos. É. O Ricardo Rocha vai com seu bigodinho.
E ainda bem que ficou, né? Que o que conta de história da Copa de 94 é o nosso Ricardo Foi um Rocha. pedido nos do grupo, abastece. inclusive. Foi um pedido do grupo, que o Ricardo Rocha não fosse cortado, Era ele não líder, tinha condição né? de jogar, mas que ele fazia bem pro grupo. no Era caso aí. líder. É. E o Ricardo Gomes? Cara, o Ricardo Gomes era um craque da zaga, né? Era muito um bom craque jogador. da zaga. Eu vi, cara, Jogou muita bola no PSG também, né? Jogou muita bola no PSG, jogou bola no Benfica, jogou muita bola no Fluminense, muita bola no Fluminense. Tanto é que o Romário ficou anos sem fazer gol no Fluminense. E ele dizia que a culpa era do Ricardo Gomes. que ele não tinha feito na passagem, até o Romário voltar ao futebol brasileiro pro Flamengo, ele não tinha feito gol no Fluminense. Ele faz um gol com a camisa do Flamengo e ele dizia que ele não tinha feito gol no Fluminense na época do Vasco por causa do Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes fica até 88 no Era um Fluminense. craque da zaga, era um craque. Tinha muitos problemas de joelho, mas jogava com cabeça em pé, muito bom mesmo. Fazedor de gol também, É. era um cara que tinha muito gol, tem mais de 20 gols pelo Benfica, tem quase 20 gols pelo Paris Saint-Germain. Ele era um cara muito que fazia bom bastante zagueiro, gol. ele era muito Tecnicamente bom falando, Treinador privilegiado. campeão da Copa do Brasil com o Vasco. É. Cara, eu tava lá no Engenhão no dia, mano, que aconteceu o fatídico o episódio, acidente, né? né? O acidente vascular cerebral que ele teve no Engenhão, a época Engenhão, hoje Newton Santos. Cara, esse dia foi um dos dias mais desesperadores, cara. A vida dele foi salva pelo rápido atendimento, né? Muito Exatamente, rápido, Foi cara. rapidamente Foi atendido. muito rápido. Eu subiria o Andrade para 5 e botaria o Ricardo Gomes junto com o Felipe Luiz na 4. Tá bom. Não, botaria o Ricardo Gomes junto com o Andrade e Renato Gaúcho na 5. Você acha que o Felipe foi o... É que o Ricardo Gomes tem mais seleção também, né? Tem seleção, também tem carreira na Europa. Tá bom. E o Roger Machado botaria junto com o Felipe Vai ser Luiz. na 2. Eu acho que É? eu acho que o Roger Machado, talvez, ou na 3. A gente baixa alguém da 3. Cara, porque o Roger Machado foi um bom pra muito bom, né? Ele era lateral barra zagueiro, né? Autor de gol de título da Copa do Brasil pelo Fluminense. contra Um cara Fluminense, importante de Libertadores com o Grêmio. Mas eu acho que o Felipe Luiz teve uma carreira maior que a do Roger. Não cara. teve, mas é que eu acho o Roger maior do que os que estão na 3, Mas aí eu acho que a gente vai Como ter que cometer jogador. alguma injustiça aí. como jogador. Porque ainda tem muito jogador pra vir, cara. Então, mas é que eu acho que é menos injustiça botar ele junto com o Junto Felipe com o Felipe Luiz do Luiz. que Tá. botar abaixo Bom. dos 3 da 3. Não, beleza, pode ser. Mas, assim, aliás, o Roger, uma das eu tô lembranças que eu contigo tenho dele é o tranco que ele toma do Adriano Imperador em 2008, na Libertadores, se não me engano. Cara, ele vem pra... O Adriano joga no São Paulo em 2008, né? Emprestado. Ele sai tropicando, Mano, né? ele vem pra pegar um ombro contra ombro com o Adriano. Ele vai parar na bandeirinha, cara. Ele sai catando cavaco. Sai catando cavaco, filho. Vejam esse lance também. Cara, absurdo. Lembrei agora. Pode ser que você nota fala. 4, vai. Nota tá bom. 4. Alguém vai cair dessa 3, hein? Será? Talvez seja necessário. Não sei. Rogério Ceni, acho que... Eu acho que vai ter vaga pra todo 9, mundo né? aí. Rogério 9. Rogério 9. Repetir a célebre frase, né? Que a gente fala todas as vezes que a gente analisa o Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni tivesse nascido na Inglaterra, Rogério Ceni seria tratado pelos ingleses como o maior jogador da história do futebol. Nenhuma dúvida. Se ele é na Alemanha, ele não se limparia sozinho. Tem alguém para limpar ele. Alguém para limpar ele. E esse viés não é só porque ele era um goleiro artilheiro, né? É, Porque ele não. era um goleiraço Goleiraço. também, né? Não, e se nasce na Inglaterra, se nasce na Alemanha, que seja... Não, mas na Inglaterra, teria jogado 4 Copas do Mundo como titular. No Brasil não jogou nenhuma. O Brasil foi reserva em 2002, reserva em 2006. Ah, então tá resolvido, pô. Então. O Zico vai segurar para 10. Zico segura pra 10. Segura tá. pra 10 com o Mataus. Então, o Zagallo. Zagallo... O Zagallo, cara, ele não, como jogador, ele era um ótimo jogador no sentido de a fazer bem pro time. Campeão do mundo. Campeão do mundo 2 vezes como titular, fez gol na final. Botando o Pepe no banco. Botando o Pepe fez gol não, na né? final. Tendo o Pepe Agora, no banco. era mais um jogador. Por exemplo, o Pepe, segundo as pessoas com quem eu conversei, segundo eu vi, o Pepe tinha mais qualidade Não, o Pepe era técnica melhor. do que o Zagallo. É. Mas o Zagallo jogava muito pro time. Isso tem que ser valorizado. Ninguém é titular de 2 seleções campeãs do mundo, uma delas fazendo gol na final, inclusive, na final de 62, o Zagallo... Faz gol. É 62, né? É. É Zagallo, Zito e Vavá. Então, assim, ninguém faz isso à toa. Agora, o que a gente faz? Bota o Zagallo na 8 e desce o Evaristo? Porque o Zagallo é mais... A carreira do Zagallo é maior, né? Então. Em seleção, né? Acho que não... Ganhou muito no né? clube Clube, também. o Evaristo jogou no Real Madrid, no Barcelona e é ídolo dos dois. E é o maior Não, é artilheiro 58, ele brasileiro faz o da gol em história da- 58. Em 62 62 é tem gol Amarildo, do- Zito e Vavá. Ah. Ele faz o gol em Do Amarildo. 58.
Mas é um cara muito campeão também. Cara muito campeão pelo Flamengo. Fiquei na dúvida, depois é que eu fui ver. Cara muito campeão pelo Flamengo, muito campeão pelo Botafogo. Cara, é difícil, tá? É difícil. Não é... Por exemplo, fez parte do time das estrelas da Copa de 62. Tá no time dos sonhos do Botafogo. Um dos maiores ídolos da história, em algum momento, numa votação, foi colocado entre os 10 maiores ídolos da história do Botafogo. Eu desceria o Evaristo e botaria o Zagallo na 8. Ou o Falcão. O Falcão. Pode ser. Eu acho que eu desceria o Falcão, cara. Pode ser. Acho que eu desceria o Falcão e botaria o Zagallo na 8. É que tecnicamente o Falcão provavelmente é o melhor jogador dos 4. Né? Mas ao mesmo tempo a gente botou o Dunga à frente do Andrade. Pode ser. Botou o Dunga à frente do Renato Gaúcho, porque tem o tamanho do jogador na história do futebol também. Tá bom. O tamanho do Zagallo como jogador é enorme. Gol em final de Copa. E bicampeão do mundo titular, né? E o Tele Santana? Cara, o Tele era chamado de fio de esperança, fio da esperança no Fluminense, porque ele era muito franzino, mas ele sempre fazia Filé gols. De borboleta? Sempre fazia gols em final de jogo, tirando o Fluminense de meio situação, talismã, assim, né? era meio talismã. O meu pai disse que ele tinha uma técnica absurda para jogar de ponta. Tipo um ponta direita, né? Um ponta driblador, de ir para cima, assim, muito bom jogador. E já um jogador também tático, né? Um jogador da importância tática ali. Foi um grande jogador. Agora eu só fico na dúvida de como jogador, como eu não vi o Tele jogar, eu fico na dúvida ali entre ele e Renato Gaúcho, assim, de quem deveria ficar na 6. Mas se a gente pegar... Considerando como jogador. Vamos colocar tamanho, né, de conquistas. Eu acho que pelo Flu ele tem 2 estaduais, os estaduais muito relevantes à época, né? Tem Rio-São Paulo também. Mas eu acho que o Renato tá à frente, cara. Renato faz gol em final de Mundial de Clubes. Protagonista demais, cara, assim, o Renato. Pode ser. Pode ser na 4. Gol em final de Carioca, gol de barriga, enfim. Tá bom. Deixa o Tele na 5 e o Renato na 6. Eu subiria o Renato e botaria o Tele na 5. Tá bom, fechou. Acho até melhor pro Renato justo, mesmo. Tá bom. Acho que é isso. Tenho dúvida do Tele com o Felipe. Volto a dividir o Tele com o Felipe aqui. Cara, o Felipe multicampeão com o Atlético de Madrid, cara. Campeão de Libertadores. Cara, o Felipe Luiz é um cara que Tudo bem, as finais de Libertadores do Felipe Luiz não são ótimas, né? São a final de 2019. Será que o Mauro ajuda a gente? Hã? Será que o Mauro ajuda a gente? Mauro deve estar no ar em algum dos 35... o Mauro tá no ar. Ele tá no de placa. Ele tá no de placa. Tá no de placa nesse Ele momento? tá aqui. Pô, pede pro... É que o Mauro também não viu o Tele jogar. Pede pra alguém falar no ponto dele aí, o Mauro também... Acho que o Mauro não viu o Tele jogar. Mas o Mauro não precisa ter visto. O que ele estudou de todos esses caras... Ele tem os alfarrábios, né? Pede pro coordenador do... Pede pro coordenador do... Ele não vai conseguir falar agora. O Pseudo falou que eles estão falando de Palmeiras lá no de placa. Que isso, cara. Muito triste. Eu não sei. Fazer esse crossover de 0 a 10 de placa. Assim. Eu deixaria assim. Eu volto pra deixar assim. Eu acho que não é injusto, não. Eu acho que tá bem colocado. Não é um crime que a gente tá cometendo aqui, não, pô. Mandei pro Mauro aqui, vamos ver. É que se ele pegar o celular, o chefe vai dar esporro nele. No meio do programa. No meio do programa. Mas tá bom, deixa assim por enquanto e depois a gente vê. Tá, vamos fechar o nosso 10 então, que ficou entre Lothar Matheus e Zico. Eu, particularmente falando... O Zico ganhou de comentaristas e jogadores. Eu, particularmente falando, acho que a gente só segurou... tinha brasileiro. Acho que a gente segurou o Zico pra 10, pra gerar um pouquinho também de expectativa pra galera, mas o Matheus... Suspense. Matheus tem coisas com a seleção alemã que o Zico não teve com a seleção brasileira. Copa do Mundo. O Matheus, além da Copa do Mundo, cara, tem uma trajetória de seleção alemã muito longeva, muito vencedora. É que o Zico talvez tenha jogado mais bola que ele. Jogou mais bola que ele. Mas eu acho que sim. A gente Mas levou a gente em consideração... Se você juntar jogar bola com carreira... Eu acho que a gente dá levou muito em Matheus. consideração. Vai ficar meio que quase empatado. Mas eu acho que o Matheus, a balança vai pesar pra ele por títulos individuais e com seleção. Não, o Matheus, eu acho que... Se você colocar no hall ali dos maiores jogadores da geração de conquistas, o Matheus se coloca à frente, cara. É o Matheus. 10 do programa é o Matheus.
Matheus é bola de ouro, né? Matheus é bola de ouro, é melhor jogador do mundo, é campeão do mundo, jogando bola de muito ouro bem. chancelado pela FIFA. Eu acho que campeão do a mundo, habilidade campeão da Eurocopa. técnica, né? Habilidade técnica, eu acho que o Zico jogou mais do que ele e Sim. acho que o próprio Matheus falaria isso também. Com certeza. Mas se a gente está Zico jogou mais juntando, bola. se a gente tá juntando bola jogada com carreira, acho que o 10 é o Matheus mesmo. Então, unanimidade. Beneficiado pelo recorte aqui da nossa coerência. Perfeito. E o programa começou assim, com o Wallace falando que a gente ia ser coerente. Perfeito. Então a gente foi coerente. E mandei pro Mauro Betti, obviamente não vai dar durante o programa, porque o Mauro está no de placa. A gente bota nos comentários, né, Pseudo? O que o Mauro. O que o Mauro. A opinião do Mauro Betting, a gente bota num comentário fixado. Sobre Pode ser? o Tele Santana como jogador. Tele Santana ou Felipe Luiz? Em comparação ao Felipe Luiz. Quem jogou mais? Que ficaram ali em quinta e quarta posição em notas, respectivamente. Viu? Baita programa, meus amigos. Bom Acho que a gente programa. não cometeu nenhum crime, Acho que respeitamos a carreira aí de todos eles, relembramos grandes craques, ou nem tão craques assim, do nosso futebol, Coitado do Filipão, que cara. se tornaram técnicos. Tu viu que todo mundo a gente elogiou de alguma maneira? A gente falou, não, o Tite, Big lesões, o Luxemburgo, não é bom, fez parte ali do time de 78, Filipão. Cara, foi só esculacho. Isso não jogava nada. Passe de rosca. Pegava na bola de rosca. Eu te defendo, Filipão. Você foi jogador. Ai, meu Deus tá? do céu. E tá nesse panteão aqui, não é pra qualquer um, né? Tchau, viu? Até o próximo programa. Deixe seu like, seu comentário. Diz aqui o que você trocaria. E até semana que vem. Valeu!